Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 3 de junho de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos alguns resultados de operações israelenses aqui em Rafah. Encontraram mais um monte de depósito de munição, de armamento aqui na região. Temos a informação também que o exército israelense está intensificando as operações aqui no centro da faixa de Gaza, inclusive reocupando parte aqui de Bureij e Al-Maghazi nessa região, ou seja, parece que estão mais uma vez fazendo ações aqui. Porém, em Jabalia, a impressão que dá é que realmente eles encerraram a operação aqui, não temos nenhuma grande novidade aqui de Jabalia. O outro ponto importante é aqui no norte, mais uma vez os incêndios causados por foguetes do Hezbollah estão ameaçando inclusive residências de pessoas ali, uma situação muito crítica aqui no norte de Israel e no sul do Líbano, né? Israel evidentemente está fazendo também ataques lá no sul do Líbano, mas o fato é que os incêndios causados aqui no norte de Israel são de difícil contenção, tá tudo muito seco nessa época, e está ameaçando, né, o trabalho dos bombeiros. Os fogos não estão controlados ainda neste momento. A outra notícia importante que a gente tem referência àquele plano de paz do Biden, né? Os israelenses disseram que, ok, a gente aceita o plano de paz do Biden. Ele só tem alguns probleminhas, né? Eu acho que foi uma decisão diplomática de Israel isso daí, né? Ao invés de Israel falar, peraí, pô, vocês botaram um plano de paz que não tem nada a ver com o que a gente quer, coisa e tal. Não, vamos fazer o seguinte, a gente aceita esse plano de paz aí, mas a gente quer algumas alterações. E aí as alterações, é lógico, são os pontos que Israel faz questão, como a retirada do Hamas como órgão governante ali da faixa de Gaza e a libertação de todos os prisioneiros antes de qualquer outro passo, né? Então, ao invés de falar assim, não aceitamos esse plano de paz porque é uma idiotice do Biden, não, a gente aceita, só que tem que mudar uns negocinhos. Então, beleza, é isso daí, né? Só que eu acho que agora o Hamas é que não vai aceitar. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por 6-1, é um esculacho em Peter, kkkkkkk. Pauta na mão do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando aqui em Rafah, os soldados israelenses encontraram um complexo ativo de combate ali, com muitas armas ali numa casa ali em Rafah. Dá para ver aqui mísseis, tá vendo? Numa cama infantil. Isso aqui é uma cama de criança, um quarto de criança. Debaixo da cama estava aqui uma série de mísseis aqui, ali na região, lá em Rafah, né, no sul da faixa de Gaza, né? Também tomaram dezenas de morteiros, foguetes, RPGs, um monte de outras armas também, além do que está aqui, né? E como eu disse, o que chama atenção é isso, né? Debaixo de uma cama de criança, numa casa civil, o Hamas esconde as armas ali, ou seja, depois morrem crianças, morrem pessoas, e o pessoal quer colocar a culpa em Israel, né? Bom, tem uma avaliação aqui de uma nova ocupação na região leste de Bureij e Al-Maghazi, que são aqui no centro da faixa de Gaza. Então, em termos de área ocupada por Israel aqui em Rafah, não mudou nada. Israel está ainda fazendo aqui a varredura nas áreas aqui, mas aparentemente começou operações aqui no centro da faixa de Gaza. Mais uma vez, deve ter identificado algum remanejamento de terroristas, de postos de controle, de alguma coisa que eles estavam fazendo aqui. Essa área toda aqui já havia sido tomada por Israel no início da guerra, foi liberada depois e agora estão fazendo uma nova operação aqui nessa região, né? E como a gente falou, aqui no norte, por outro lado, as ações aqui no campo de Jabalia realmente pararam. Tudo indica que Israel de fato encerrou as operações aqui, está mais focado agora no centro da faixa de Gaza e aqui em Rafah, né? Bom, a questão da ajuda humanitária. Essa semana parece que retomou a normalidade da entrada de ajuda humanitária. Foram 1.858 caminhões entrando ali por Kerem Shalom e a porta de Erez Oeste, né? Então são as duas entradas que estão sendo usadas neste momento. Kerem Shalom é aqui, né, do lado israelense. A entrada de Rafah continua fechada, mas os caminhões que vêm do Egito podem entrar por aqui. E continua a ajuda normal por aqui, e também aqui no norte
nessa região aqui, Erez, não é a entrada de Erez, que é essa daqui, é a entrada de Erez Oeste, que é alguma coisa bem por aqui, ó, quase no litoral já, essa entrada aqui de Erez Oeste, né? Agora, o que é curioso realmente é você ver como é que é a dinâmica desses caminhões dentro da faixa de Gaza, né? É realmente um absurdo. Isso daqui, o que você está vendo, é a população tentando saquear o caminhão que entrou na faixa de Gaza, né? Por quê? Porque, em tese, isso daqui é gratuito, mas o que acontece? O pessoal do Hamas protege os caminhões para ir até um centro de distribuição do Hamas, e ali eles vendem esses produtos. Então, embora o pessoal doe isso para a Palestina, na verdade o Hamas usa isso como uma forma de se financiar, ele vende isso para os palestinos, né? Então ficam aqui os palestinos tentando roubar os caminhões enquanto não chegam no centro do Hamas, e ficam seguranças do Hamas tentando impedir isso, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo. O pessoal roubou alguma coisinha, que conseguiu roubar alguma coisinha. Aí estão tentando aqui, aí vem o cara do Hamas aqui com a máscara para não deixar, não encosta não pode encostar não. Que absurdo, né? Que tristeza esse tipo de coisa, né? Enfim, era para ser ajuda, era para ser de graça, era para as pessoas usarem mesmo, mas o Hamas pega e vende para os palestinos isso, né? Agora, tem uma negociação que está em curso que pode implicar no retorno da autoridade palestina a Gaza, hein? Lembra, qual que é a origem desse problema todo, né? As eleições do parlamento palestino, né? A autoridade palestina ganhou e ela assumiu o controle lá na Cisjordânia, mas na faixa de Gaza o Hamas ganhou e o Hamas não quer se submeter à autoridade palestina e passou a governar a faixa de Gaza, o Hamas, mas de forma autoritária, né? Porque na verdade não ganhou a eleição ali, né? E aí, uma das alternativas que Israel quer fazer é justamente colocar a faixa de Gaza sob a autoridade palestina. Isso resolve vários problemas. A autoridade palestina também é contra Israel, também tem todas aquelas demandas malucas do rio até o mar, aquelas besteiras todas. A autoridade palestina também acredita nisso, mas eles têm negociado com Israel, têm aceito negociação de maneira mais pacífica com Israel. De vez em quando ainda tem alguns atos terroristas, mas lá na Cisjordânia, via de regra, a coisa é mais calma que na faixa de Gaza. Então, uma das alternativas que Israel tem para resolver o problema da faixa de Gaza de forma definitiva é justamente colocar a autoridade palestina mandando ali, né? Não é o ideal, mas você vai dizer que são os palestinos que estão se governando e você tem um nível menor de terrorismo ali, né? Uma das alternativas para isso é justamente a questão da passagem de Rafah, né? A passagem de Rafah está fechada, o portão de Rafah aqui no sul da faixa de Gaza, porque o Egito não aceita a entrada de caminhões com Israel do outro lado. O Egito faz questão que só passem caminhões aqui se tiverem palestinos do outro lado. E aí qual que é a proposta que está sendo feita? Que Israel coloque uma autoridade palestina nessa região aqui, que está sob controle israelense, né? A autoridade palestina passaria a governar isso daqui, para reabrir a passagem de Rafah. Então, o Egito teria a satisfação de trabalhar direto com os palestinos, como eles querem, e Israel continuaria supervisionando as coisas aqui, e a expectativa de Israel é que, gradualmente, a autoridade palestina fosse crescendo o controle dela aqui sobre a faixa de Gaza, de forma que ela tomasse o controle total da faixa de Gaza com a ajuda de Israel, né? Então não sabemos se vai funcionar essa ideia de Israel. Tomara que funcione, porque é uma saída de longo prazo ali para a faixa de Gaza, né? Vamos ver o que vai acontecer mais adiante, né? Em Eilat houve alguns ataques com foguetes vindos lá dos Houthis, mas foram interceptados por Israel. Então a Eilat é aqui no sul de Israel, né? Aqui perto do Mar Vermelho, foram interceptados os foguetes aqui, né? Agora, a outro ponto que está chamando muita atenção é justamente aqui as grandes chamas no norte de Israel, um incêndio muito grande ali na região. A gente já tinha mostrado isso daqui ontem, mas tem mais coisa hoje. Aqui está mostrando algumas imagens de incêndios ali que foram causados por morteiros e foguetes israelenses ali no norte de Israel, né? Está dando um trabalho muito grande para os bombeiros controlarem os incêndios.
e não estão controlados ainda. Os bombeiros estão lutando para controlar esses incêndios. Chegou a tomar a casa de algumas pessoas. Tem casa aqui, ó, olha só, uma vila aqui com casas sendo tomadas pelo incêndio ali na região de Kiryat Shimoná, né? E aqui de novo uma outra imagem do pessoal ali vendo os incêndios ali no norte, o pessoal correndo dos incêndios próximos das casas, né? Um perigo muito grande isso daqui. E aqui, ó, foram os foguetes do Hezbollah que caíram em Tibérias, gerando mais um monte de incêndios ali na região, né? Então é lógico, o Hezbollah tomou responsabilidade por lançar esses foguetes ali na região do Líbano em direção às colinas de Golã, né? Ele diz que alvejaram posições militares na área, mas o fato é que esses foguetes causaram um bocado de dano por aí, né? Os israelenses estão respondendo atingindo posições lá do Hezbollah e também alguns líderes do grupo estão sendo visados aqui em ataques de precisão sobre carros e bombas. Isso virou uma arma muito grande de Israel ali contra o Hezbollah, né? E lógico, como a gente falou no vídeo de ontem, tem gente defendendo uma ação mais enérgica de Israel contra o Hezbollah ali no sul do Líbano, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui. A gente tem a informação de que houve uma tentativa de um ataque suicida, um homem-bomba em Israel que estaria sendo preparado pelo grupo do Hamas na Turquia, né? O Hamas tem várias células no exterior também, não só no Catar, lá onde estão os líderes, mas na Turquia, enfim, em vários países ali do Oriente Médio. E parece que no dia 15 de março, um homem palestino que é da Cisjordânia, mas mora na Jordânia, foi detido em Nablus, suspeito de envolvimento nesse plano de explosão, né? Depois dele ser interrogado, ele disse que recrutou um operador, um terrorista do Hamas que morava na Turquia, e também esse terrorista iria fazer ia ser um homem-bomba, né? Ia entrar com bomba em Israel, e aqui a gente tem algumas informações aqui da suposta bomba que estava sendo preparada e as pessoas envolvidas nisso daí, né, que seria feita a tentativa, né? Isso revela uma situação preocupante porque, no final das contas, é um grupo grande do Hamas na Turquia que está fazendo esses planejamentos de terrorismo em Israel, né? Bom, a gente tem uma notícia muito triste, aquele caso que a gente falou da Alemanha, em que o soldado, o guarda, ao invés de conter o terrorista, conteve a pessoa que estava se defendendo do terrorista e acabou sendo atingido pelo terrorista. O soldado, infelizmente, veio a óbito, acabou falecendo, né? Muito triste isso daqui. As Maldivas proibiram a entrada de israelenses no país em protesto contra a guerra em Gaza, né? É o que eu falo para vocês, né? A Maldivas é um país muito rico ali no Oceano Índico, tem umas praias muito bonitas e coisa e tal, mas tem gente que diz que é muito caro para o que oferece, tá? Que tem praia aqui no Brasil que é melhor que a que tem lá, e, enfim. Eu não sei, nunca estive nas Maldivas, né? Mas é um país de maioria muçulmana e que vive do turismo. Cortar turistas de Israel, eu imagino que eles fizeram as contas, nem é tanta gente assim que vem de Israel para passar férias ali nas Maldivas, até porque Israel também tem praias lindíssimas. E só que, no final das contas, isso aqui pode acabar sendo muito ruim para eles, tá? Porque eles tiraram das contas disso daí a quantidade de judeus ricos que tem no resto do mundo e que teriam muito interesse em boicotar as Maldivas por conta disso, né? Então é verdade, se eles pegarem só o pessoal de Israel, eles devem ter feito a conta ali, é pouca gente que vem de turismo de Israel especificamente, mas certamente pessoas do resto do mundo também ficaram contra as Maldivas e vão evitar viagens para lá. É capaz da queda na arrecadação deles ser muito maior do que eles estão esperando, né? Vamos ver, boicote é uma arma libertária e uma arma que costuma doer. Bom, a gente tem informação que, olha só, o amigo do Lula, o camarada do Lula, o Ahmadinejad, lançou a candidatura dele para as eleições do Irã, né? O Ahmadinejad é outra múmia que já estava enterrada, já tinha acabado a parte política dela, né? Não deixou saudade para ninguém, mas agora ele se candidatou para ser o próximo presidente do Irã. Ainda não está certo se ele vai ser aceito, né?
Bom, a Folha de São Paulo botou essa manchete aqui, ó. Israel aceita os termos gerais da proposta de Biden para encerrar a guerra em Gaza, diz o assessor de Netanyahu, né? Então, a impressão que dá é que Israel aceitou a proposta de paz do Biden, né? Só que a gente mostrou a proposta de paz do Biden aqui alguns dias atrás, aquela proposta de 3 passos e coisa e tal, e não tem condição nenhuma, né? Aquilo ali basicamente é Israel se render, né? Ou seja, eles prometem soltar alguns dos reféns, mas não todos, e aí Israel sairia totalmente da faixa de Gaza e não sei o que lá, e começaria a reconstrução da faixa de Gaza. Uai, que negócio é esse, né? Como é que ia funcionar isso daí? E o Hamas ia continuar na faixa de Gaza? Que história é essa, né? Então, como eu expliquei para vocês, Israel não teria como aceitar essa proposta. Mas o que eu imagino que aconteceu? O pessoal lá em Israel resolveu fazer uma visão mais diplomática da coisa. Ao invés de dizer, não aceitamos essa proposta de paz, que seria uma coisa diplomaticamente ruim, falou, não, a gente aceita, mas tem uns detalhezinhos para ajustar aí, né? É basicamente o que eles acabam dizendo aqui. Se você ler só a chamada aqui na matéria, dá a impressão de que não, Israel aceitou, pronto, aceitou, acabou, né? Mas se você começa a ler mais para baixo aqui, ó, muitos detalhes precisam ser acertados e nada mudou em relação às exigências israelenses de que os reféns devem ser soltos e que o Hamas deve ser destruído como uma organização terrorista genocida. Ou seja, não aceitaram, né? Ou seja, no final das contas, o que eles estão mudando só a forma como falar aqui, ó. Netanyahu, nós vamos destruir o Biden. A versão do Biden da troca de reféns e coisa e tal, do plano de paz do Biden, está incompleta. Ou seja, eles não estão recusando a proposta de paz. Eu acho que do ponto de vista diplomático eles estão corretos em fazer isso. Não estão recusando a proposta de paz, mas tem que ajustar os negócios aqui, né? O Netanyahu diz que tem algumas falhas, alguns pontos faltantes nessa proposta do Biden e que eles vão negociar isso daí, né? Aí tudo bem, aí ficou outra história. Se ficar mais próximo do que o que Israel quer, né? Aí tudo bem, tá valendo. Mas o curioso é que mesmo essa versão incompleta do Biden, totalmente favorável ao Hamas, o líder do Hamas já disse que não vai aceitar porque ele acha que o tempo está do lado dele, ou seja, ele acha que vai continuar aumentando a pressão contra Israel no exterior, então quanto mais tempo o Hamas segurar dentro da faixa de Gaza, ele tem chance de sobreviver ali, né? Então, mesmo essa versão capenga do Biden não vai ser aceita pelo Hamas, e aí fica melhor, né? Porque Israel falou que aceita, só com esses ajustes. O Hamas não vai aceitar. Pronto, fica mais claro para todo mundo quem é o mal nessa história, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.